Olá amigos, amiguinhas, estamos aqui reunidos em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso e do Mestre Jesus para que possamos refletir sobre o Evangelho à luz do Espiritismo. Deus abençoe a todos, que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho dominical, Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. E vamos lá nos itens 8 a 10. Fora da igreja não há salvação. Item 8. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma fora da igreja não há salvação se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém numa fé especial em dogmas particulares, exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos, que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos, esses sectários. Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os afasta uns dos outros até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem reciprocamente. Vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. O item 9. Fora da verdade não há salvação. Equivaleria ao fora da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de a possuir integral? Qual o âmbito dos conhecimentos? Incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias. A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos de categoria mais elevada e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, raça ou cor, contando que a lei de Deus seja observada, não diz fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação, pois que esta máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a percustar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmo todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem hajam de ser salvos, é que
ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma coisa só, e a mesma coisa, dado que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita que a pertença. Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. Então, por que a prática da caridade define o destino dos homens, tanto na terra como no céu? Porque aqueles que a praticam ainda na terra encontram a paz, e na vida espiritual acham graça diante de Deus Pai. Ela brilha no céu como auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, bem-vindos de meu Pai. É possível cometermos enganos ou nos transviarmos se nos deixarmos guiar pela caridade? Com toda certeza não. Por isso, Paulo nos ensina a submeter todas as nossas ações ao governo da caridade, pois a consciência sempre nos apontará o caminho da paz e da fraternidade. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não fazer o mal é uma forma de praticar a caridade? Na prática do bem, o que conta não é o mal que deixamos de fazer, mas o bem que conseguimos realizar. Uma virtude negativa não basta, é necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta, as mais das vezes, a inércia e a despreocupação. A salvação do espírito depende de alguma religião em particular? Não. As religiões têm a função de esclarecer as pessoas na prática do bem que as conduz a Deus, mas não lhes garante a salvação do espírito. O que nos salva não é estarmos filiados a esta ou aquela religião, mas praticarmos boas obras em favor do próximo. Onde podemos encontrar os ensinamentos que nos conduzem a Deus? No Evangelho de Jesus, cuja principal lição pode ser resumida na tarefa: fora da caridade não há salvação. Todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. A prática dos cultos religiosos é uma forma de caridade? Poderá ser ou não. Um culto poderá constituir-se apenas em cerimônia, sem qualquer espírito de caridade. Pode também destinar-se ao benefício do próximo, constituindo-se assim num ato de caridade como a prece pelos necessitados. A mera presença a um culto exterior não implica na prática da caridade, ela é auxílio ao próximo, apenas isso. E para concluir, religião não é fim, é o meio. Não salva, esclarece. Apenas a ação permanente no campo da caridade nos conduz a Deus. Encerramos aqui o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo que me tens feito em minha vida, pela alegria de viver, por minha família, pelos meus amigos, pelo ar que respiro e pelos dons que me deste. Um bom domingo a todos, que Jesus nos abençoe sempre.